Vocês viram que o Rodrigo Maia chamou o Bolsonaro ontem de covarde. Eu até fiz um vídeo, teve uma repercussão muito positiva, gostaria de agradecer a todos que repercutiram positivamente aquele vídeo. O Bolsonaro se recusou a comentar a fala do Rodrigo Maia, disse que não queria dar palanque e não iria dar palanque para o Rodrigo Maia. E ontem à noite, o atual presidente da Câmara dos Deputados voltou a atacar o presidente da República de modo mais duro e contundente. E antes de comentar tudo isso, sempre peço o seu like, clique no botão de gostei, 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta dos nossos vídeos. E o mês de janeiro é um mês complicado aqui no YouTube, assim como o mês de fevereiro. Então o seu like é muito importante. O que o Rodrigo Maia falou ontem no Twitter, além de compartilhar a publicação da revista Veja, que dizia que o Bolsonaro estava jogando a culpa no Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, por conta do problema da vacina e uma possível perda de popularidade, porque agora o auxílio emergencial não existe mais. E 36% da população brasileira dependia do auxílio emergencial. Então a situação econômica agora, nos primeiros meses do ano, vai ser algo assim extremamente complicado, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, que hoje, segundo os dados da pesquisa do Datafolha, mais recente, nós não tivemos Datafolha ainda esse ano, hoje as pessoas com até 2 salários mínimos são aqueles que apoiam o governo Bolsonaro. Então, como ficará a aprovação do presidente da República sem o auxílio emergencial? E será que haverá tempo antes da votação para o novo presidente da Câmara dos Deputados votar uma prorrogação do auxílio emergencial? Nós não sabemos. Então a situação do Bolsonaro é complicada. Sem o auxílio emergencial e com o problema das vacinas, isso poderia ser uma combinação bastante danosa para a reputação do presidente da República e o seu apoio. Então ele já começa a jogar a culpa no Eduardo Pazuello a respeito das vacinas. O Rodrigo Maia retweetou ou compartilhou, não sei se todos estão familiarizados com o linguajar twitteiro, ele compartilhou a publicação da Veja e chamou o Bolsonaro de covarde. E ontem à noite ele disse o seguinte: Bolsonaro, 200 mil vidas perdidas até agora, você tem culpa. Diferente do que o Leonardo Sakamoto, que chamou o presidente de cúmplice, o nosso querido Rodrigo Maia disse que o Bolsonaro tem culpa. É claro que é um ataque bastante contundente de uma liderança da República, porque ele é atualmente o presidente da Câmara dos Deputados. Só que nós sabemos que toda essa coragem do Rodrigo Maia vai até o segundo parágrafo, porque nós sabemos que ele tem 52 pedidos, mais de 50 pedidos de impeachment sentado em cima na cadeira dele, ele não libera, não aceita, não bota para discutir, e inclusive o Baleia Rossi, que é o candidato do próprio Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados, que vai acontecer agora no começo de fevereiro, ele diz que não é o momento do impeachment. Não é o momento, não é o caminho. Então não vai haver qualquer tipo de processo de impeachment sendo iniciado com o Baleia Rossi como presidente da Câmara dos Deputados. Isso gerou repercussão, o PT reagiu, e aí o Baleia Rossi, o Rodrigo Maia, não, tá tudo certo, todas as nossas garantias, todos os nossos acordos com a esquerda, com o PT, serão cumpridos. Mas quais são os acordos? A grande questão foi que o Rodrigo Maia e o Baleia Rossi garantiram que eles iriam avaliar os pedidos de impeachment. Ora, avaliar, qualquer pessoa avalia. Você pega, olha lá e fala assim, esse não é o momento. Ele não garantiu que iria abrir um processo de impeachment. E esse é o grande problema. Então mesmo o Rodrigo Maia falando grosso, mesmo o Rodrigo Maia atacando o Bolsonaro, mesmo esses últimos rompantes de macheza e bravura do Rodrigo Maia, nós sabemos que não vai virar absolutamente nada, porque não há a mínima possibilidade de qualquer tipo de processo de impeachment iniciado. O grande problema, pessoal, é que como nós temos mais de 50 pedidos de impeachment, uma parcela considerável da sociedade está clamando por isso. Porque você tem parlamentares fazendo isso, e os parlamentares representam uma parcela da população, tanto que eles foram votados. Nós temos instituições, e as instituições ou organizações populares, como por exemplo a OAB, elas representam uma parcela também da população. Então se você tem organizações, instituições tipo a OAB, então você tem outra parcela da população que também está insatisfeita com o governo e quer que pelo menos seja avaliado um pedido de impeachment, ou melhor dizendo, que haja um processo de impeachment contra Bolsonaro. Isso tudo deveria ser colocado em discussão
Mas, aparentemente, Baleia Rossi não vai fazer. E mesmo o Rodrigo Maia querendo falar grosso, Bolsonaro sabe que não precisa dar o mínimo de palanque para ele, porque não vai virar absolutamente nada. Ou vocês acham que essas bravatas, porque no fundo são bravatas de Rodrigo Maia, ameaçam Bolsonaro, ele fica com medo? Claro que não, porque ele sabe que não vai acontecer absolutamente nada com ele. Não vai ter impeachment, porque Baleia Rossi já garantiu. Claro que é uma pena, porque tudo isso deveria pelo menos ir a plenário, discutir, haver essa discussão com a população para mobilizar o povo contra o presidente Bolsonaro, levantar essa discussão. Ah, mas estamos no momento da pandemia e qual é a diferença? As pessoas estão saindo às ruas, não há mais distanciamento social, a pandemia, o vírus já faz parte do dia a dia da população, as UTIs estão mais lotadas em alguns locais do que era no começo, do que foi no primeiro pico da doença lá em meados do primeiro semestre. Então qual é a diferença? Então essa história que o impeachment vai atrapalhar a luta pela pandemia, isso tudo a luta contra a pandemia é balela, porque o Brasil está andando como se não houvesse pandemia. O problema é que ele está. Mas enfim, gostaria de ouvir a opinião de vocês, se inscrevam no canal, ativem as notificações e também me sigam no Twitter, @profileoficial.